Depois que eu peguei o meu jantar, eu dirigi até o Freddy Bar. Dessa vez, havia um veículo saindo do local. Eu não sabia quem era, e não era o mesmo carro do meu chefe. Saí do meu carro e abri a porta e dei uma olhada para os robôs. Eles pareciam estar olhando para mim, mas eu estava enfrentando eles de frente. Eles não saíam dessa posição. Eu fui até o escritório de segurança mais uma vez, e tinha outra mensagem me esperando. Pressionei o botão. Olá! Olha, seu segundo dia! Parabéns! Não há nada que eu realmente tenha para dizer hoje à noite. Eu só queria enfatizar o uso das luzes e das portas. Tem alguns pontos cegos com as câmeras. E esses pontos cegos são apenas fora da sua porta. Então lembre-se de verificar aqueles com frequência. Bem, é isso. Eu vou falar com você amanhã. Boa noite. Verifiquei as luzes e as portas, e nada aconteceu. Então eu comecei a verificar as minhas câmeras. A quadrilha de robôs ainda estava no palco, e não se mexeu. Eu então verifiquei a caverna do pirata. Lugar. Eu vi que a cortina estava aberta o suficiente e eu vi uma figura lá. Algum tipo de cão. Eu não tinha certeza como desligar as câmeras. Até que eu verifiquei novamente e vi que a cortina estava toda aberta dessa vez. E a figura estava de pé do lado de fora. Eu tinha uma visão melhor agora. O que parecia ser uma raposa. Eu então rapidamente verifiquei o palco principal. Bonnie tinha ido embora de novo, mas Chica e Fred ainda estavam lá. Eu verifiquei cada câmera e vi Bonnie mais perto. Uma vez, a área principal ao público. Assim como na noite passada, eu verifiquei a caverna do pirata e novamente vi que não havia nada lá. A cortina estava aberta e a figura não estava lá. Eu verifiquei cada câmera perto da caverna do pirata, até que cheguei ao Ocean Hall. Eu vi uma raposa correndo pelo corredor. Meu corpo ficou tenso. Eu estava cheio de medo puro. Esmaguei os botões da porta rápido o suficiente, mais rápido do que fiz na noite passada. Então eu vi batidas na porta, como se alguém quisesse entrar. Depois disso, eu ouvi passos fugindo. Apenas, para ser cauteloso, eu verifiquei a câmera da caverna do pirata e vi que a cortina foi fechada. Eu pensei que isso significava que ele voltou para lá e abri a porta novamente. Eu rapidamente verifiquei as luzes de ambos os lados. Bonnie estava do lado de fora da minha porta esquerda. Apertei o botão de novo, cheio de medo dessa vez, e esperei Bonnie sair. A noite passou de uma forma muito semelhante. A raposa correu pelo corredor novamente e Bonnie se aproximou de mim mais algumas vezes. Felizmente, Chica e Fred ficaram no palco. Apenas como a noite passada. Por que eles não deixavam o palco? Me perguntei muitas vezes durante a noite. Por que só Bonnie e a raposa saíram? Eu me perguntava. Eu deixei o local quando meu turno acabou e vi Bonnie de volta em cima do palco. Eu não queria nem olhar para a caverna do pirata, desde que vi realmente aquela raposa. Comecei a pensar que era estranho a forma como esses animatronics agiam. Eu então fui para casa e tentei dormir. Desta vez, fui para Fred um pouco mais cedo, antes do meu turno começar. Eu queria encontrar o outro guarda, mas não encontrei. Eu realmente não queria esperar até o meio da noite e ficar sozinho. O que aconteceu na outra noite realmente me assustou um pouco. Eu queria chegar e ver o proprietário ainda lá. Eu disse oi para ele. Ele me respondeu com um oi bem baixinho. Eu realmente não me sinto vontade de falar. Sentei-me no escritório da segurança e fiquei jogando no meu celular, até que a bateria acabou, o que foi conveniente. Era 11h57.
Eu esqueci completamente de verificar a máquina de mensagem, até que vi a luz vermelha piscando. Mais uma mensagem tinha acabado de chegar. Eu não entendi como e nem porquê. Olá! Uau! Você fez noite 3. Bom trabalho. A maioria das pessoas não chegam tão longe. Eu quero dizer, elas se mudam para outras coisas. Eu não estou insinuando que eles morreram. Não quis dizer isso. Agora, eu realmente não quero falar muito desde que Fred e seus amigos se tornam mais ativos. Ainda mais. À medida que a semana continua. Eu deveria ter dito isso antes, né? Mas eu me esqueci. Desculpe. Certifique-se de verificar as câmeras enquanto eu falo. Apenas para ter segurança. Além disso, aqui vai uma dica. Se alguns animatrônicos te ver e você não fechar a porta a tempo, finge morto. Eles provavelmente vão pensar que você é um traje vazio. Então, novamente, se você fosse um traje vazio, eles podem tentar um esqueleto em você. Não sei como funciona. Tá bom, esqueça isso. Apenas não seja pego. Tudo bem? Bem. Vejo você no outro lado. Eu verifiquei a câmera novamente, no salão oeste. E na caverna do pirata. Cada câmera estava fora. Eu estava prestes a verificar em uma das câmeras do lado de fora, quando eu percebi que eles estavam de volta novamente. Eu chequei o palco principal. Chica foi embora. Não Bonnie. Chica. Isso me surpreendeu. Bonnie sempre foi a primeira a sair. Sempre. Por que não agora? Comecei a verificar ao redor e achei Chica na área da plateia, olhando diretamente para mim, por trás de uma mesa. O jeito que ela estava enfrentando e me olhando, ela olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que eu estava lá, a olhando pela câmera também. Meus ossos gelaram. Por que eles estavam olhando diretamente para as câmeras? Será que eles sabem que eu estou assistindo? Robôs não são capazes de fazer isso. Ou são? A câmera escureceu de novo. Eu verifiquei as luzes das portas, mas não havia nada lá. Quando eles voltaram, Bonnie tinha ido embora. Felizmente, Fred ainda estava lá. Eu verifiquei a caverna do pirata, e a cortina foi fechada. Eu encontrei então Bonnie e Chica nas salas opostas a onde eu estava. Isso me encheu até a borda de medo. Eu estava cercado, e não havia nada que eu pudesse fazer. Eu verifiquei as luzes das portas. Não havia nada à esquerda, e eu verifiquei à direita. Então havia Chica lá, olhando para mim através da janela de vidro. Eu estava tão assustado no começo, mas então olhei para ela por alguns segundos e eu vi ela se contorcer. Eu pulei para o interruptor da porta. Essa contração era algo estranho para um robô fazer. Era muito humano aqueles movimentos de se contorcer. Eu verifiquei as luzes. Chica ainda estava lá fora. Eu estava mais assustado com Bonnie, porque eu juro, eu vi sua boca se mover, para cima e para baixo, quase como se ela estivesse comendo alguma coisa. Do lado de fora, eu estava cercado. Eu estava mais cercado do que quando eles andavam nos corredores. Eu não podia fazer absolutamente nada, só rezar. Eu não abri as portas pelo resto da noite. Eu estava com medo, e não saí lá fora por nada, nem para usar o banheiro ou comer algo. Mas nada veio até mim também. Eu não queria deixar o escritório de segurança até o proprietário aparecer e ver que eu estava muito assustado. Ele não se importou e me disse para sair porque meu turno já havia terminado. Fui para casa, apenas assisti o filme. Eu não poderia encontrar a coragem de cair no sono, sabendo que eu teria pesadelos. Eu fiquei acordado o dia todo, até o meu próximo turno à noite. Cheguei no local às 23h50. Logo que eu entrei, eu corri direto para a parte de trás do edifício. E não tive coragem de olhar para os animatrônicos no olho. Parecia bobo, mas na verdade eu estava com muito medo deles. Quando eu entrei no escritório, era muito confuso. Havia alguns papéis no chão. O ventilador foi arremessado do outro lado da sala. A tela da câmera tinha uma pequena rachadura. Estranho, eu pensei comigo. Então eu pressionei o botão da máquina de mensagem. Olá. Dia 4, hein? Bom trabalho.
Eu não posso estar por perto para enviar minhas mensagens. Tem sido uma noite ruim. Eu estava começando a me perguntar o que exatamente estava acontecendo e comecei a receber uma pequena sensação de ansiedade crescendo no meu estômago. Olá. O som de uma melodia familiar dia cortou. 4, hein? Foi a música que Fred sempre costumava usar, como na parte do seu Eu ato. não posso estar por perto para enviar minhas Poderia mensagens. Fred estar fazendo Tem alguma sido uma coisa noite com ruim. esse homem? Se você tiver uma chance, pode verificar um desses fatos dos costas. Poderia ser... A mensagem continuou indo, como eu ouvi o som do homem em alguma outra coisa. Um grito muito alto, e vários sons. Eu fiquei aterrorizado, chocado de medo. Eu não podia me mover. O que aconteceu com ele? Ele acabou de morrer? Isso explicava. O lugar estava uma bagunça. Mas como isso aconteceu? Parecia algo impossível. Nenhum computador programado poderia agir assim. Mesmo se estivesse com defeito, não mataria um ser humano. Sentei-me por hora, sem olhar para as câmeras, ou luzes, ou portas. Eu estava aterrorizado para fazer alguma coisa. O que chamou minha atenção logo após era o som de passos pesados se aproximando de mim, na direita. Eu nem sequer verifiquei as luzes da porta. Eu não quis olhar para as câmeras. Eu corri para fora da sala, para a direita, para enfrentar o que é que fosse aquela coisa. O que estava causando aqueles passos. Eu estava confiante, com raiva e medo. Assim que entrei no hall, esses sentimentos me deixaram, exceto o sentimento de medo. Lá, olhando diretamente para mim, um par de olhos brancos. Eu olhei para ele, e ele começou a se mover para a frente, e começou a rir. Soava com a voz de Fred. Por isso não havia dúvidas. O que eu estava enfrentando era Fred. Corri de volta para o escritório de segurança. Assim que entrei, comecei a ouvir passos vindo de todas as direções. Fechei a porta. Fred estava vindo. Assim que eu estava prestes a fechar a outra porta, ouvi a raposa. Ela estava correndo em minha reta. Ela estava correndo em linha reta para mim, a boca aberta, a rasgar tudo que aparecia na frente, revelando entranhas e pedaços de alguma coisa. Eu apertei o botão o mais rápido que pude para fechar a porta. Em menos de 1 metro de distância, ela estava de mim. Eu caí sentado. O consumo de energia ia durar somente mais umas 2 horas, e eram apenas 3 da manhã. Eu estava com muito medo e apreensivo. Eu não sabia o que fazer, se abria ou não as portas. Eu não me importava se iria acabar a energia, mas eu não iria mexer nas portas. Uma das memórias favoritas de criança se tornou um inferno e um pesadelo. Eu acordei com meu chefe me balançando. Ele me disse que era 7 horas da manhã e eu precisava ir embora. Tinha havido um acidente e eu perguntei o que tinha acontecido, mas ele me disse que eu não deveria me preocupar com isso agora. Eu deveria somente ir para casa. Ele parecia não se importar que eu estava dormindo no trabalho. Ele nem disse nada, não falou uma palavra sequer sobre o assunto. Quando eu estava saindo, senti um odor muito forte na área do palco principal. Todos eles pareciam ter marcas vermelhas ao redor dos seus olhos. Eu pensei que eu estava apenas imaginando, porque eu já sofri muitas alucinações. Mas uma parte de mim estava me dizendo que essas marcas eram reais. Quando eu pisei para fora, um monte de carro de polícia estava lá de fora. Eu vi alguns policiais conversando com o proprietário, outros anotando informações. Eu também vi que havia outro carro, que não era o do meu chefe, o mesmo que eu tinha visto na noite passada. Quando eu cheguei para o meu turno, quando eu cheguei em casa, eu fiz tudo uma minha pesquisa para encontrar alguma informação sobre o velho guarda de segurança que trabalhava junto comigo. Depois de boas 2 horas de pesquisa, me deparei com o nome Todd Smith. Eu acredito que ele poderia ser o nome do homem que eu estou procurando, o outro guarda.
mas eu não tenho certeza. Pensei em perguntar para o meu chefe o nome dele no outro dia, pois eu tinha certeza algo tinha acontecido com o outro guarda. Eu não quero ir para o trabalho. Eu estou apavorado, mas eu não tenho escolha. Eu preciso do dinheiro, e melhor, tomara que valha a pena. Cheguei ao lugar e meu chefe estava esperando por mim. Olá, senhor. Eu o cumprimentei. Ele mandou eu calar a boca e me disse que tinha certeza que eu estava por trás de alguma coisa que tinha acontecido com o guarda. Ele me fez ameaças que ia me pôr na cadeia. Eu não entendi por quê. Ele me disse que não encontraram o outro guarda, somente marcas de sangue, e só não me mandaria embora porque ele não tinha outra opção para alguém guardar o lugar. Então quem fez isso? Um intruso? Não havia sinais de entrada forçada. Os animatrônicos? É impossível. Ele não esperou por mim para terminar. Ele se afastou violentamente de seu carro e foi embora. Eu entrei e corri para o escritório de segurança. Eu quero apenas passar essa noite. E o único lugar que eu quero ver esses animatrônicos são sobre as câmeras, não em qualquer outro lugar. Eu entrei no escritório e vi que tinha uma mensagem. Eu pensei que era do meu chefe, porque ele estava muito zangado. Então pressionei o botão. Eu estava completamente errado. O que eu ouvi era uma voz profunda dizer um monte de rabiscos, junto com um par de telas. A voz soou um pouco com a de Fred. E eu tenho certeza que foi. Com a maneira que eles vêm agindo, eu não estou surpreso que eles deixem uma mensagem horrível dessas. Eu não podia sequer imaginar o que estava acontecendo, se era tudo da minha imaginação ou não. Um guarda havia desaparecido. E eu estava no mesmo lugar que ele. Eu imediatamente peguei o tablet e comecei a verificar todas as câmeras, a do palco e a da caverna do pirata, aonde eles ficavam. Por isso, minha aposta mais segura era observar estes lugares com cuidado. A câmera então ficou escura, e eu então comecei a ouvir panelas e frigideiras batendo. Isso me fez ficar tenso, porque eu sabia que a qualquer momento uma daquelas criaturas iriam aparecer. A cortina da caverna do pirata também estava meio aberta, mas não era minha principal preocupação. Não, no momento. Eu então tentei localizar Bonnie e Chica e achei Bonnie na câmera 3. E ela estava apenas olhando-me através da câmera, seu rosto de perto, o suficiente para que eu pudesse ver os seus olhos, todos vermelhos. Comecei a procurar Chica, mas eu não poderia encontrá-la. Eu verifiquei as luzes das portas. Chica estava lá fora, com a mandíbula aberta. Fechei a porta para evitar que ela entre. Assim que eu fiz isso, comecei a ouvir a reprodução da canção de Fred. Eu verifiquei as câmeras e vi Fred na área do público. Eu só podia ver aqueles olhos brancos. Eu verifiquei as luzes da porta e vi Chica indo embora. Então eu abri a porta. Eu verifiquei as câmeras novamente. Bonnie e Chica estavam agora do lado oposto de Fred. Eu verifiquei a caverna do pirata. A cortina estava aberta. Eu fechei todas as portas imediatamente, sabendo que em breve eles estarão aqui.